Durante as comemorações da Semana Nacional da Biblioteca, o Campus Muzambinho trouxe para casa um filho ilustre, o Márcio Bueno, que aí percorreu por várias redações da grande imprensa brasileira, recentemente estava à frente do Ministério da Cultura em Brasília, lança em Muzambinho um Faísca Verbais. Na verdade, ele fala da genialidade na ponta da língua, mas genialidade mesmo é do Márcio Bueno, esse repórter formado pela USP, né, mas que saiu aqui de Muzambinho e que ficou muito conhecido com a obra A Origem das Palavras. Márcio, Faísca Verbal fala um pouquinho daquela genialidade, principalmente de figuras públicas, né? Isso, são aquelas centelhas da mente humana, né, que iluminam assim, as penumbras da anormalidade. A gente tem aqui, a hora que eu abri, hoje estão em voga aqui, o sepultamento, a gente tem aqui, ó, Tancredo Neves, Mário Covas, Renan Calheiros. Do Renan é particular. Tem alguma que você acha bem interessante, que a gente podia dar uma pontinha e aguçar o leitor para que ele leia Faíscas Verbais? Tem uma do Tancredo Neves, porque as coisas têm que ser... Tem uma expressão que diz o seguinte: pão, pão, queijo, queijo. Ou seja, as coisas têm que ser muito claras e ser tratadas de formas diferentes. Pão, pão, queijo, queijo. Aí foi o mineiro e inventou o pão de queijo, né? Misturou tudo. O Tancredo Neves, por exemplo, foi entrevistado na véspera de um jogo do Cruzeiro com o Atlético, que iam decidir o Campeonato Mineiro de Futebol. Aí, o senhor vai torcer para quem? A pergunta não exigia uma resposta clara, né? Falou assim: minha filha, eu sou América, mas eu gosto muito do Cruzeiro, do Atlético e todos os nossos valorosos clubes do interior. Quer dizer, partido de político é aonde ele tivesse, né? E eu vestir a camisa dele. Mas dentro desse livro houve uma pesquisa. Claro que você foi ao longo da sua vida como repórter colecionando essas tiradas interessantes. Você foi guardando ou você já tinha? Falou, vou publicar um dia um livro sobre isso. Eu fui guardando, achava interessante, porque eu lia os principais jornais do país todo dia, né, como jornalista. E aí eu fui pensando e guardando, algumas eu não guardava, mas ficou guardado na minha memória. Quando eu decidi publicar o livro, aí eu fui pegar esse arquivo, comecei a vasculhar a memória e comecei a ler biografias dessas figuras mais expressivas, né, mais produtivas nessa área. E tipo Carlos Lacerda, né, que era um grande conservador, mas, por exemplo, ele estava discursando na Câmara e um deputado pediu uma parte e falou assim: Vossa Excelência é um ladrão da honra alheia. Ele falou assim: se eu sou um ladrão da honra alheia, Vossa Excelência pode ficar inteiramente despreocupado, porque não tem nada que eu possa lhe roubar. Então, quer dizer, são essas colocações divertidas que estão na obra lançada aqui em Muzambinho, desse filho da terra que nos deu a honra na Semana da Biblioteca de trazer um pouquinho da sua experiência. Mas ele tem uma outra obra muito conhecida que está esgotada, né? A gente, se quiser ler, tem que vir na biblioteca porque a gente não consegue comprar mais A Origem das Palavras. E tem dentro da Origem das Palavras uma história muito interessante, que é arrastar asas. O que é a história do arrastar asas, Mato? Arrastar asas é paquerar, né? Seduzir, tentar seduzir e tal, arrastar as asas para alguém. Isso aí vem daquela... Não, azarar. O azarar é tentar a sedução e tal. E eu acho que vem da expressão arrastar as asas, que se baseia no ritual de acasalamento de algumas aves. Tipo o galo, por exemplo, quando ele está paquerando a galinha, ele começa a circundar a galinha arrastando a asa no chão. Então, tem observação aqui dos quintais. Exatamente. Quando eu morei aqui numa chácara, aqui num sítio, aqui perto da escola, de lá eu via a escola, dos 12 aos 14 anos. E aí lidava com animais e tal. Então, tem outras que eu não sei se dá para contar aqui. Pode, sempre. Quando eu vi uma cópula de porcos, eu vi que o pênis do porco era igual a um parafuso. Eu tinha 12 anos. Aí eu concluí o seguinte, que aquela peça chamada porca tem esse nome porque é onde você atarracha o parafuso, né? Exatamente, né? Quando eu comecei a fazer as pesquisas, eu comprovei que realmente era essa a explicação. Seria, quando você estuda a origem das palavras, dá para você entender um pouco mais de semântica. Dá para entender hoje um pouco do que está acontecendo no cenário brasileiro através desses livros? Porque um pouco do Faísca Verbais tem muito de comédia, muito de parte divertida. Na origem, um pouco... Mas está meio conturbado o cenário hoje brasileiro, né? É exigir muito da etimologia, né?
tecnologia não dá conta do que está acontecendo hoje. Nessas andas, você fica um pouco aqui no sul de Minas esses dias. O que é esse cenário mineiro? O que é esse sul de Minas? Essa intimidade, principalmente com o agro, com o homem no campo, você levou para as redações brasileiras? Tudo soma, né? Toda a experiência, eu acho que acaba tendo um lado positivo, né? Ter morado lá na zona rural durante 2 anos, né? Ter estudado numa escola de uma cidade pequena, acho que tudo isso soma, acrescenta a vida da gente, né? Fazia tempo que você não via Muzambinho, Márcio? Não, Muzambinho de vez em quando eu venho, assim, de dois sutilmente, anos. né? Bem escondidinho. A escola fazia 60 anos. Você estudou aqui na escola, né? Não, eu era amigo do filho do reitor. O primeiro reitor foi o doutor Ercílio Vater Faria. Então você frequentava aqui o campus? Isso, e eu estudava com o filho dele, que era o José Ernesto de Souza Faria, no Jardim de Infância e depois no Grupo Escolar Cesário Coimbra. E terminava a aula, passava o carro lá para pegar ele e eu pegava uma carona e vinha para a escola. Passava a tarde aqui brincando, jogando futebol, andando de bicicleta. E no final da tarde meu pai passava aqui, me pegava e me levava para casa. O que você percebeu nesse hiato de 60 anos entre a sua infância passada aqui no campus da antiga escola agrícola e hoje campus de Muzambinho, e o que você percebeu hoje? Você conversou com os estudantes, você teve contato com os escritores da Academia Brasileira, da Academia de Guaxupé, da Academia de Muzambinho, com os professores. O que você percebeu nesse ato que você deu aqui no espaço? De brincadeira, eu percebi um grande crescimento, que foi o seguinte: a admissão de mulheres. Não, mas fora essa brincadeira, eu acho que o que mais me impressionou e que me deu alegria foi perceber que a escola está formando não só profissionais, como também cidadãos. Isso aí foi dito pelo reitor da escola, Luiz Carlos, e eu acho que isso aí é o mais importante. É isso, tá dado o recado e a gente tem que encerrar aqui porque vocês não têm ideia. Tem um monte de gente esperando do outro lado para ir tomar um cafezinho com o Márcio Bueno. É uma oportunidade importante, quem não veio perdeu, mas na biblioteca do campus tem o Faíscas Verbais. Quem quiser adquirir o livro, entre em contato com a bibliotecária. É uma oportunidade de você ter aí na sua casa uma obra muito interessante de um muzambiense que olhou o mundo com a pesquisa e a peculiaridade dos muzambienses, o bom humor. Quando me perguntam no Rio de Janeiro ou em Brasília, me perguntam de onde eu sou de Muzambinho, mas não gosto de dizer que eu sou de lá, não. Mas por quê? Porque eu acho que as pessoas podem pensar que eu estou querendo me gabar, que ser melhor que os outros, e a minha humildade é insuperável. O que mais se destaca na minha invejável biografia é a minha insuperável humildade. Minha mãe, que reuniu os filhos, falou assim: vocês sabem quem é que vem a Muzambinho? Não, o Getúlio Vargas, presidente do Brasil. Aí eu tinha uns 6, 7 anos. Falei assim: ele é o dono do Brasil? Não, ele não é o dono, mas porque o Brasil é dividido em propriedades e tal. Mas ele é o administrador, ele que cuida de tudo, entendeu? E ele vem a Muzambinho. Instigou você como jornalista. E aí veio a Muzambinho não só o presidente Getúlio Vargas, como mais 2 presidentes. Veio o Tancredo Neves, que era ministro da Justiça, que viria a ser presidente, né, eleito no colégio eleitoral, e o Juscelino Kubitschek, que na época era governador de Minas. Foi muito importante nessa vinda? 3 presidentes juntos na cidade de Muzambinho, na cidade de Muzambinho. Nessa época, o doutor Licurgo, o Licurguinho, né, onde hoje funciona a Casa da Cultura, é que foi o grande intermediador desse grande encontro político que aconteceu na cidade, não é isso? Ele que conseguiu viabilizar do ponto de vista jurídico e tal a instalação da escola aqui em Muzambinho, né? E o irmão dele, não sei se... Para Cuiabá? Hein? Pode, era para ir para Cuiabá, eu acho, né? Para a cidade dele. Não sei para onde ia, não. Ia para a cidade dele, da família do Getúlio. E aí o Licurguinho conversou e trouxe. E acabou trazendo para cá, né? E aí o Antônio Leite, irmão dele, era presidente do Fluminense na época. E aí ele veio na comitiva e no palanque armado lá no centro da cidade. Ele, a certa altura, ficou num canto assim, distribuindo flâmulas, bottoms e camiseta do Fluminense. E foi aquele ouriço, né? Todo mundo querendo o material do Fluminense e tal. E o Getúlio ficou só olhando, né? Ele estava fazendo mais sucesso do que os oradores, né?
Aí quando ele terminou lá, foi passando perto do Getúlio, o Getúlio bateu nas costas dele e falou assim, roubando a minha festa, hein? Ou seja, querendo aparecer mais do que eu, né? Aí terminou o evento, eles foram para o ginásio Salatiel de Almeida, que era ali perto. O Getúlio dá uma descansada, né? Sentou numa cadeira lá, descansando, cheio de seguranças e autoridades e tal. De repente veio um garotinho pedindo licença, passando pelo meio das pernas das pessoas. Chegou no Getúlio, Getúlio sentado assim, ele pegou na camisa do Getúlio, puxou assim e falou assim, moço, quem é o presidente do Fluminense? Pô, aí é demais, né?